Bom dia, igreja. Eu saúdo a todos com amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estão com os corações prontos para receber? Prontinho? A mente também? Abríssemos em Salmos 39:5. Depois já podem abrir em Tiago 4:14. Esses dois versículos iniciais nós vamos deixar em aberto e nós vamos decorrer a mensagem. Durante a mensagem, nós teremos outras visitas que faremos na palavra, mas esses versículos são o básico da mensagem de hoje. O tema da palavra está voltado para onde irá a sua alma. Eu tive muita reticência em relação a trazer essa mensagem, porque ela está muito batida na igreja. Mas o Senhor me disse uma coisa. Com os nossos filhos, nós repetimos, né, pastor Welles? Repetimos diversas vezes para que eles possam impregnar no coração deles. E a mensagem do Senhor também não é diferente. Nós precisamos estar trazendo ela sempre, permanente, para que ela possa ficar impregnada nos nossos corações, nas nossas mentes. Para quando ocorrer o momento difícil, nós não esquecermos que nós servimos a um Senhor vivo, que é Jesus Cristo. Amém? Lá em Salmo 39:5 diz assim: deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Lá em Tiago 4:14, diz assim: vós sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Ou seja, resumindo, a nossa passagem do planeta Terra é muito rápida, é um sopro. Daqui a pouco, tchau. Eu, por exemplo, já passei de meio século, mas tenho a mente ainda de 30, viu, pastor? Ainda temos a mente de 30, já passei de meio século. E quando o pastor Daniel, ele trouxe esse estudo dentro da teologia lá na faculdade, isso mexeu muito comigo. Inclusive, nós demos prosseguimento lá no encontro também, né, pastor? E Deus falou, nós podemos trazer isso de uma forma diferente, com uma analogia diferente, nessa questão da eternidade. Vamos fazer uma comparação. Amados, quais são os elementos básicos que nós necessitamos para o nosso viver diário, para o físico nosso? Quem pode citar algo aí? Elemento básico: alimentação, dormir, né? Água, alimento básico que nós necessitamos. E para nós vencermos o pecado, quais são os elementos básicos que nós precisamos para vencer diariamente? Porque o pecado toda hora está batendo na nossa porta. Quais são os elementos básicos? O que é que nós necessitamos diariamente? Oração. Alimentar o espírito, nós precisamos disso. Leitura da palavra. A oração nós precisamos constantemente. O que mais? O louvor. Estarmos aqui juntos fortalece uns aos outros? Sim. Claro. E nós precisamos disto. Nós necessitamos. São elementos básicos, necessários, que nós precisamos diariamente para alimentarmos o nosso espírito. Durante a semana, estarmos na célula é importante? Importantíssimo. Fazer o nosso encontro familiar é importante? Estamos alimentando a nossa alma. São elementos básicos que nós necessitamos. Mas o nosso corpo é muito frágil. Todo momento nós estamos inventando, criando desculpa para as coisas do Senhor. Todo instante nós, não, eu já fiz isso, eu tomei muitos não. Não vou fazer isso não, agora não, deixa para depois. E entra ano, sai ano, né?
e a nossa alma, o nosso espírito continua pobre, frágil. Não evolui, não cresce, não avança. Por quê? Nós não fazemos aquilo que é proposto, que é necessário para que nós possamos evoluir no espírito. Porque todos os dias nós estamos trazendo desculpa para nós mesmos. Não é para os outros, não, é para nós mesmos. Eu me lembro, nós já estamos aí, conhecemos Jesus no ano de 95. Eu nunca me esqueço que a minha casa, mesmo lá em construção, cheia de tijolo, Isabelle crescendo na poeira, lá em casa tinha uma média de 38, 40 pessoas na semana. Era uma igreja lá em casa. E muitas das vezes, no decorrer, às vezes isso, eu estou falando de mim, a gente deixa isso. Mas sabe que está uma chama nesse 2020 no meu coração? Ontem à tarde, essa palavra mexeu muito comigo, ontem à tarde mesmo. E é incrível. Os não, eles vão existir sempre em nossas vidas. Mas é assim, ó, não próximo, né? E nós não podemos deixar de mencionar, de falar do Evangelho de Cristo Jesus, porque essa é a riqueza que nós temos na terra, é isso que nós temos de valor nos nossos corações. É isso que nós temos, porque daqui tudo é dissipado, tudo é passageiro. Já já vamos embora. E nós precisamos estar conscientes nisso, nós precisamos ter essa certeza, essa convicção nos nossos corações, a cada dia. E somos nós mesmos que tanto nós levamos as coisas do Senhor para o positivo, quanto também para o negativo, porque somos nós que decidimos, está dentro de nós. Agora foi só a introdução, viu, gente? Agora nós vamos dar início à mensagem, à palavra. Então, para onde vai a tua alma? Os dois caminhos para a vida eterna. Quando começamos uma viagem para um lugar que não conhecemos, averiguamos primeiro em direção ao encontro. Então, iniciamos a jornada com os olhos bem abertos, atentos, e notamos, e muitas das vezes nós notamos que estamos no caminho errado. O que nós fazemos? Damos meia volta e consertamos, e voltamos para o trilho, para o caminho certo. Cada dia de nossa vida, nós estamos viajando por este mundo em direção à eternidade, para um destino que nunca terá fim e que não se pode trocar. Uma vez que chegamos ali, saibas, portanto, para onde está indo a tua alma, após a morte. Qual o teu caminho eterno? O que você espera da eternidade? Você já fez essa pergunta para você? Porque aqui o tempo é curto. Ontem mesmo eu tinha 15 anos, pastor Daniel. Ontem. Já tem filha com 23 anos de idade. Falar nisso, essa semana eu completei 27 anos de casados, viu, amado? Dia 16 de janeiro. Nunca esquecemos disso. Como é que nós conhecemos esses caminhos? Deus assim disse, lá em Gênesis 3, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Para que não morra. É diferente daquela época nos dias de hoje, gente. Deus fala lá, Elton, não faz isso, assim, assim, assim. Aí eu vou lá e desobedeço ao Senhor. O que eu estou fazendo? Matando, cometendo pecado, aquilo que não agrada o coração do nosso Deus. O que é o pecado? O pecado é a desobediência. Adão e Eva não obedeceram à palavra de Deus e tomaram do fruto da árvore e comeram, da qual Deus pedira que não a comessem. O que eles cometeram? Desobediência. Quando pecamos, estamos desobedecendo a Deus. O seu propósito era que o homem o obedecesse. E até hoje, né? Deus nos fez livre para escolher a quem servir e obedecer. É onde podemos ver a perfeição de Deus. Sua vontade era que o homem fosse feliz, permanente essa felicidade em nós.
eterna, livre de todo mal e ainda sobre os seus cuidados. Mas o homem não quis, e por causa disso, o pecado entrou no mundo pelo pecado da morte. Foi assim que aconteceu. Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Nós sabemos que eles comeram e continuaram vivos. A morte que Deus falou aconteceu de fato de duas formas. Primeiro, morte e separação. Ali houve a separação de Deus, quando Eva cometeu aquele pecado. Houve a separação. A morte carnal, que é a separação da alma do corpo. A alma vai para a eternidade e o corpo volta para o pó da terra. Lá em Jó 14, 1 e 2, nós podemos confirmar isso. Todo homem passou a ser mortal. A morte espiritual, separação da alma de Deus. A alma na eternidade, longe de Deus. Todo homem sofre esta morte. Neste momento ali, quando aconteceu ali no Jardim do Éden, o pecado foi gerado no homem. E pelo pecado, a morte, que é a física e espiritual. Aqui começam os dois caminhos que nós vamos estar falando. Vamos abrir lá em Romanos 5,12. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte e o pecado, então, passou a todos os homens, e por isso nós somos pecadores. Davi disse, lá em Salmo 51, 5, diz assim: eis em iniquidade fui formado, e em pecado se concebeu minha mãe. Então, está mais que confirmado. Nós somos pecadores porque já nascemos no pecado. E todo mundo está separado, ou seja, de Deus por causa do pecado. Mas nós temos as boas notícias. Lá em Romanos 3, 23, diz assim: porque todos que pecaram e separados estão da glória de Deus. Então nós podemos entender, compreender que é necessário que nós pregamos o Evangelho. É necessário que nós, todos os dias, esteja conectados com Deus, falando do Senhor, para que isso fica impregnado em nós. Por que todos os dias nas praças, nas igrejas, todos os locais está falando, aceite Jesus? E muitos ainda não compreendem isso ainda. Muitos ainda. Nós precisamos estar levando essa mensagem do Evangelho. Porque é a mensagem salvadora. É a mensagem que vai trazer a vida eterna para todos nós. Porque se nós deixarmos o vizinho, seu parente, aquele que está próximo de você, ele vai permanecer com a morte espiritual. Por quê? Não levou conhecimento para ele, ele ainda não sabe. Muitas das vezes é necessário uma repetição muito grande para que a pessoa possa compreender o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E quem tem essa missão? Somos nós. E muitas das vezes nós estamos negligenciando isso. A realidade da nossa vida, de cada um de nós, é que cada um de nós encontramos esse amor verdadeiro, esse amor do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós continuarmos na inércia, muitas vezes nós pensamos que está tudo normal, está tudo tranquilo. Muitas vezes a mente ela já está direcionada num pecado, impregnada num pecado, e estamos achando que aquilo é normal. Por isso que nós precisamos ter o conhecimento, estar conectados mesmo com o Senhor, com as orações, com a busca da palavra do Senhor. Nós precisamos estar diariamente com isto, para que nós possamos
receber de Deus, e quando nós recebemos de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós estamos preparados para prosseguir a obra do Senhor. E é por isso que nós precisamos dos outros, muito, muito. Nós necessitamos disso. Deixar as nossas opiniões, as nossas próprias opiniões de lado e seguir obedecendo ao Senhor. Lá em Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E aquela morte que nós não teremos o encontro com o nosso Senhor. Nós precisamos estar alertados. O sinal vermelho tem que estar diante de nós todos os instantes. Alertados, nos alertando mesmo, para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor e viver vida eterna. Amém? Lá em Isaías 5:9-2 diz assim: mas as vossas iniquidades, os pecados, faz a separação do Senhor. Nós temos diversas direções, diversos endereços na palavra do Senhor que nos mostra sobre essa morte que que tem a separação com o Senhor. Lá em Romanos 6:23, todos nós conhecemos esta: o salário do pecado é a morte. E é por isso que nós precisamos estar fortalecidos todos os instantes com a palavra do Senhor. O Deus deste século, que é o iníquo, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes resplandeça a luz do Evangelho. Essa é a verdade. O diabo cega os homens para que não compreendam tão grande a verdade de Cristo Jesus, do nosso Senhor. Então, se nós não estivermos preparados, com conhecimento, nós não vamos conseguir discernir o que é espírito e o que é carne em nós. E é por isso que nós necessitamos uns dos outros, precisamos do conhecimento, precisamos estar em oração, nessa busca permanente nas nossas vidas, para que o Espírito possa habitar em nós. Entra ano, sai ano, todos os dias nós estamos prometendo para nós mesmos, vamos mudar, vamos fazer melhor. Sabe o que acontece no outro dia? Esquece, passou, já foi. E aí começa de novo. E aí, o hábito ele não é criado dentro de nós. O mesmo hábito de almoçar, jantar, tomar o café da manhã, fazer o lanche, esse hábito espiritual, ele precisa estar condizente, ele precisa estar dentro de nós. Todos os dias, todo instante de nossas vidas. Para que nós possamos vencer o pecado que nos leva à morte, aquela que nos separa do Senhor. O que é a salvação? A salvação é livrar o homem de seus pecados, pois, por nosso próprio esforço, não conseguimos. O pecado nos conduz diretamente ao inferno. Essa é uma realidade. E nós precisamos bater nessa tecla. Para onde vai a sua alma? Para onde irá a sua alma? Para onde irá a minha alma? Muitas das vezes nós estamos tão egoístas com nós mesmos, que às vezes qualquer coisinha que acontece lá com outro irmão, você já fecha a cara, muda de igreja, já sai. Eu, graças a Deus, estou há 25 anos no grão. 25 anos. Conheci Jesus aqui, e dos que nós andou conosco, tem gente que ainda pergunta assim: Daniel, você ainda está no grão? Estou no grão. Mas todos os lugares têm pessoas imperfeitas, assim como eu, né? Se eu não aprender a conviver com elas, meus irmãos, eu vou mudar de igreja todo dia. Né? Todo dia, toda hora, eu vou procurar achar pessoas perfeitas. Uma vez o pastor Irã disse uma coisa muito interessante, que foi logo quando eu iniciei. Na mensagem dele, eu nunca esqueço. Lá no fundo, eu conversando com ele, ele falou comigo: Elton, o dia que você encontrar a igreja perfeita, você, por favor, me leva. Aí eu fiquei encucado com aquilo. Eu falei: mas por que será? A igreja perfeita você me leva. Aí depois eu fui entender o que o pastor Irã disse. É porque todo lugar tem pessoas, e onde tem pessoas tem imperfeição. Somos nós. O que vai crescer? O que vai desenvolver dentro de nós? O espiritual ou o carnal, o que os olhos estão vendo?
que nós estamos propondo dentro de nós? O que nós estamos querendo para a nossa vida? Para onde vai a tua alma? A morte eterna é o inferno, que arde com fogo e enxofre, e será o lugar de todas as almas, daqueles que rejeitam a salvação. Posto que Deus é santo e justo, e o pecado é infração à sua palavra. Tem que haver algo contra o pecado. E Deus destinou isso. Os maus, com certeza, vão encontrar o seu destino. Aqueles que obedecem ao Senhor, graças a Deus, vai encontrar a glória do Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. É isso que eu busco todos os dias, é isso que nós buscamos todos os dias. É estar coladinho no Senhor. Hoje, nos dias atuais, nós percebemos que o pecado está impregnado. Muitos não sabem, às vezes fazem, está impregnado nele mesmo, ele faz aquilo, às vezes, muitas vezes, sem saber, não tem informação. E é por isso que necessita de nós estar ajudando as pessoas. Deixar o medo de lado e orientar as pessoas no caminho do Senhor. Ninguém nasce sabendo. E o bom de tudo isso, sabe o que acontece, amados? Quando nós estamos ajudando pessoas a levar ele ao caminho do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Como Deus é maravilhoso. Você ali, quando você está trazendo instrução, ajudando, quem está sendo mais beneficiado? Eu. Não é maravilhoso isso? Buscando conhecimento, aprendendo. Quando você está ali sentado ali na sua casa, né? Quando você recebe as pessoas na sua casa, aquilo ali é maravilhoso. Que é o que nós levamos daqui. Deus, em sua infinita misericórdia e amor inexpressível, envia ao mundo o seu Filho único para livrar o homem de seus pecados. Por isso se diz, Jesus Cristo morreu para salvar o mundo. Só Jesus Cristo pode salvar o homem. Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Não tem outro meio termo, não tem outro caminho, amados. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está claro, nós temos diversos endereços também na palavra do Senhor, nas sagradas escrituras que dizem que não há outro caminho para a vida eterna. Mas só que aí, muitas das vezes, aí na caminhada, aí a gente vê cada coisa que às vezes a gente tem que escutar, ver, ouvir, e às vezes tapar os ouvidos e saber que não é isso, quando nós sabemos a verdade. Muitos falam aí através de bondade, obras, boas obras, que você recebe salvação, que a religião salva, penitências, promessas, sacrifícios. Nós sabemos que a palavra de Deus não condiz com isso. Aqueles que têm o conhecimento, nós sabemos que não condiz com a palavra do Senhor. Na verdade, há vários caminhos que levam o homem à morte eterna. O diabo está sempre criando novos atalhos para levar o homem à perdição. Cuidado, cuidado mesmo, para que não esteja em um desses atalhos. Lá em Efésios 2, de 8 a 9, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, é pela graça do Senhor, é pela obediência ao Senhor. A salvação só pode ser por Jesus Cristo. Ele pagou na cruz um preço muito alto pelos nossos pecados, e não precisamos fazer para merecer de Deus a salvação. O que eu estou dizendo aqui, não precisamos fazer assim, para não ficar na dúvida. Nós não precisamos, nós apenas precisamos obedecer. Não precisa muito esforço. O esforço que nós precisamos fazer é ter obediência ao Senhor, para que nós merecemos a salvação. O ladrão que foi morto lá na cruz, ao lado de Cristo, ele não tinha boas intenções. Não há indicações que
era bom ladrão e tinha um passado negro de más obras. No entanto, naquele momento lá, ele pediu a Cristo, a Jesus, que o salvasse de seus pecados. Não queria ir para o inferno. Jesus Cristo lhe deu o perdão e os levou para o céu após a morte. Ou seja, ele recebeu a vida eterna. Então, o que ele fez ali naquele momento? O esforço dele foi o arrependimento das más obras. Gente, isso é maravilhoso, é o que nós precisamos fazer. Arrepender. Cristo não pediu para que ele saísse dali e fosse primeiro fazer boas obras, fazer isso, fazer aquilo. Foi no momento, foi naquele instante. Foi de imediato. Ele recebeu a salvação. Teve o arrependimento e já recebeu a salvação. Então, por isso que isso é um dom de Deus, vem do alto. Foi um direito adquirido ali com Jesus Cristo, que pagou um preço muito alto pela sua vida e pela minha vida. Lá em João 3, de 3 a 5, diz assim, Jesus disse-lhe, na verdade, vos digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não é através de religião, mas sim pelo novo nascimento. Já falamos que a desobediência gera o pecado, e o pecado a morte para sempre. E a morte está em todos os homens. Estamos mortos, só um novo nascimento nos faria viver para com Deus. Foi o que Jesus Cristo tentou ensinar, está na sua palavra, quando ele pregava o evangelho que ele passava aqui pelo planeta. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome, só Jesus pagou o preço da cruz. Ele foi o enviado de Deus e nenhum outro. Isso está muito claro nas Escrituras. Os homens enganados criam outros deuses para desviar seus corações do verdadeiro Salvador. Devemos invocar o nome do Senhor Jesus e nenhum outro nome. Só tem um nome que nós devemos clamar, que é Jesus Cristo. Esse é o único. E é por isso que nós temos que levar essa mensagem todos os dias, todos os instantes nas nossas vidas. Ela precisa estar convicta dentro de nós, nos nossos corações, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Deus não aceita sacrifícios, autoflagelação, penitências, promessas, nada disso. Esse é um dos grandes enganos que muitas das vezes é colocado nos nossos corações. Às vezes até pessoas boas. É necessário, amados, apenas crer de coração puro, limpo, entregar a Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode nos salvar. Romanos 10:10 diz assim, visto que o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é o que nós precisamos diariamente, confessar, para que nós possamos alcançar a graça eterna. Se você realmente ora constantemente, e pede que livre você da condenação permanente para sempre, você precisa continuar fazendo isso permanente na sua vida, para que você possa alcançar a vida eterna. Porque às vezes, num pequeno vacilo, nós desviamos da direção de estar no caminho certo. Às vezes, um pequeno desvio nos tira daquela convicção, daquela certeza que nós temos dentro de nós. Eu quero agora mostrar um vídeo para que nós possamos refletir. Certamente muitos se preparariam para o dia de sua morte. Não temos esse poder, mas
uma coisa sabemos: os nossos dias nessa terra estão contados. Uns têm um pouco mais, outros já entraram na contagem regressiva. Porém, a conclusão que todos chegam é de o quanto a nossa vida é passageira. Sempre ouvimos: como esse ano passou rápido, a semana voou, o dia acabou e não consegui fazer quase nada. Veja como a palavra de Deus nos resume nessa terra. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A maior loucura que um ser humano pode cometer é se preocupar com sua vida apenas nesse mundo e pouco se importar com o seu futuro na eternidade. É bem verdade que a maioria pensa que a vida é só aqui e vivem como se nunca fossem morrer. O homem perde a saúde para juntar dinheiro e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Se preparam para se formar, para se casar, para terem sucesso profissional, se preparam para tudo, menos para a morte. Hoje em dia vemos as pessoas fazerem de tudo para conseguirem mais likes e seguidores nas suas redes sociais em busca de seus minutos de fama e reconhecimento. Porém, tudo nesse mundo passa. As coisas passam. As pessoas passam. A força e a beleza passam. Há pouco tempo atrás você era uma criança, hoje as rugas e os cabelos brancos se misturam ao cansaço do seu corpo. Pessoas que você amava já se foram, e um dia você também irá partir. Quantos reis essa terra já teve? Quantos poderosos em sua época dominaram o mundo? E agora, onde estão? Quantos que há pouco tempo atrás arrastavam multidões em shows, venerados por milhares de fãs e conhecidos no mundo inteiro? Levamos às ruas algumas fotos de celebridades e famosos que em décadas passadas fizeram sucesso mundial e mostramos aos mais jovens. Vejam a reação deles. Você conhece essa personalidade? Não, Esse aqui, você conhece? Não, esse daí não. Sabe o nome dessa personalidade da música? Não, não sei. Nem ideia, não lembra? Não. não sei o nome. Não sei o nome. E esses meninos? Também não. Também não. Também não tô lembrado dele, não. E desses? Acho que nenhum disso é da minha época. Não me recordo de nenhum desses. É claro que em seu tempo foram reconhecidos, porém a sua glória já acabou. É uma grande ilusão o que esse mundo oferece. Pessoas fazem planos para o seu futuro e, de repente, ele é interrompido. Se o ser humano tivesse noção do que é a eternidade, investiria mais na sua alma que no seu corpo. Você quer saber a diferença dessa vida para a eternidade? Vamos comparar com essa corda. Imagine que essa pequena ponta seja toda a nossa existência nessa terra, desde o nascimento até a morte. E todo o restante. Isso tudo será a nossa eternidade. Veja o quão é insignificante a nossa existência nessa terra. Será que vale a pena investir todo o tempo que nos resta apenas com as coisas desse mundo passageiro? A triste realidade é saber que aqueles que só se preocupam com essa vida e partiram, hoje estão no inferno e passarão a eternidade longe de Deus, em dor e sofrimento. Agora, já imaginou como será passar toda a eternidade nos céus? Onde não haverá mais injustiças, medo ou lágrimas. Habitaremos com Deus para sempre. Cada um tem que fazer a sua escolha. Porém, o tempo está se esgotando. Maravilha, né? O tempo está se esgotando. O tempo está passando. Já, já.
eu tenho certeza, e vocês também, que nós teremos um encontro na vida eterna. Esse é o nosso sonho. Nós estamos aqui, é por isso, né? Então, existem os dois caminhos, que é o caminho da morte e o da vida, a vida eterna, aquela que nós vamos morar eternamente com o nosso Deus. E para isso, basta nós obedecermos, fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido a fazer. Como é que é a palavra? Não negligencie, como é que é? Isso, enrolou minha língua, é essa palavra. Para que nós possamos ter um encontro eterno. Eu não poderia deixar de falar de Apocalipse 20, 11, 12 e 15. Diz assim: eu vi um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esse aqui nós não vamos ter, porque nós estamos servindo ao Senhor, ao Deus vivo, aquele que cuida de nós, aquele que cuida das nossas famílias, de cada um de nós. E vida eterna, para a eternidade, é somente com Cristo Jesus, somente com Jesus Cristo. Amém?